Olá pessoal, eu sou a Kelly, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital. Tudo muda o tempo todo em Mania de Você. Com essa novela vai ter uma virada de 360 nos próximos capítulos. Praticamente uma novela nova. Com Viola desaparecida, supostamente morta. Rudá na cadeia, acusado pela morte de Felipa. Mas calma, que piora. Também teremos Luma e Mavi juntos, novamente casados. E mais, Naum vira um viúvo, com o adeus definitivo de Moema, devido ao pedido da nossa queridíssima Ana Beatriz Nogueira, que pediu para sair da novela para cuidar da saúde. Melhoras, amiga. E não para por aí, também acontece uma passagem de tempo de 1 ano, que é quando veremos que Berta passou a perna em Isis e Lady e volta de uma longa viagem casada com Cirlei. E tem mais, também será revelado a identidade do pai do filho de Lorena. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. E se gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Essa fofoca toda começa a acontecer entre os capítulos de 23 a 28 de dezembro. Nesta semana, Viola será mantida como refém de Mavi e dopada sem consciência dos seus atos. Viola dispensa a ajuda de Luma e Rudá para fugir do bunker. A nossa mocinha, embriagada pelos remédios, ainda vai causar a fúria de Felipa ao confirmar que está namorando com Mavi e com Rudá ao mesmo tempo. Impiedosa Felipa vira nova vilãzinha da novela e chama Viola de degenerada, manipuladora e vadia, que deseja ter todos os homens aos seus pés, o que faz com que Felipa forme uma aliança com Mavi para colocar Rudá na cadeia. Acontece que antes de passar para o lado vilão da história, Felipa chega a ameaçar Rudá, se dizendo capaz de colocar o pai do seu filho na cadeia se ele for atrás de Viola. Na ocasião, Rudá vai receber a ajuda de Luma para invadir o bunker onde Viola está presa. Já Felipa ouve toda a fofoca e tenta impedir que Rudá vá atrás de Viola. Ela diz que Rudá não deve se atrever a ir atrás daquela mulher. Já Rudá revela que Viola foi sequestrada, está em perigo e precisa da ajuda dele. Nesse momento, a portuguesa exibe um lado descontrolado, impiedoso, sem paciência, afirmando que já aguentou coisa demais de Rudá. Com isso, Felipa joga na cara de Rudá que atravessou um oceano para ficar com ele, mas agora não aguenta mais se humilhar, exigindo nesse momento que Rudá a respeite e respeite o filho dele, que ela está carregando. Em sua defesa, Rudá garante que vai assumir o filho, que vai dar o apoio que ela precisa durante a gravidez. No entanto, nunca escondeu a sua paixão por Viola e agora ela precisa dele e não vai deixar Viola nas garras de Mavi. Em reação, em uma crise de choro, nitidamente descompensada e com desequilíbrio mental, Felipa fala que está grávida e também está precisando de Rudá, garantindo em seguida que se ele sair pela porta, ela chama a polícia. No entanto, sem pensar 2 vezes, Rudá mais uma vez deixa Felipa sozinha para correr atrás de Viola. Mas dessa vez a moça portuguesa vai exagerar na vingança. Com isso, nos próximos capítulos, Felipa e Mavi armam para colocar Rudá na cadeia. Para isso, Felipa aceita forjar a própria morte para acusar Rudá de assassinato, pegando bem pesado. Para isso, Felipa atrai Rudá para um barco, dizendo que deseja conhecer as ilhas da região
Inocente Rudá leva uma paulada na cabeça e cai desmaiado no barco. Ardilosa, Felipe espalha o seu sangue na lancha e abandona Rudá sozinho, desmaiado na embarcação. Em seguida, Rudá é acordado pela polícia e acaba preso pela morte de Filipa, que na verdade estará Vivinha da Silva, e deve receber uma pequena fortuna de Mavi para desaparecer no mapa e deixar Rudá jogado aos leões. Bem vingativa, esse bafão acontece quase ao mesmo tempo em que Viola desaparece no mar depois de uma fuga desesperada. Com isso, antes de ser preso e condenado por um crime que não cometeu, ainda nesta semana Rudá invade o bunker em uma tentativa de resgatar Viola. Acontece que o nosso mocinho atrapalhado é pego pelos capangas de Mavi e acaba levando aquela surra e é feito de refém. E para surpresa de todos, será Mércia a responsável por devolver a liberdade a Rudá. A Jacaroa vai encontrar o cativeiro de Rudá com a ajuda de Iberê. E no local ela bate de frente com os capangas de Mavi. Poderosa Mércia diz que os seguranças recebem as ordens de Mavi. No entanto, é ela quem manda em Mavi. Com isso, Mércia, nada boba, deixa claro que manda nos capangas 2 vezes. Usando toda a sua autoridade, Mércia faz uma ameaça, dizendo que o pau vai comer se a porta do cativeiro não for aberta. Desorientado, Rudá não entende por que está recebendo a ajuda de Mércia e chega a pensar que tudo não passa de uma armadilha de Mavi. No entanto, Mércia, de uma forma misteriosa, pede que Rudá tome cuidado, dizendo que dessa vez ele teve sorte e por pouco não perdeu a vida, mas na próxima o desfecho pode ser fatal. Intrigado e mal agradecido, Rudá diz que não tem medo de Mavi e muito menos de seus capangas. Brincalhona Mércia debocha de Rudá, dizendo que ele sai todo marrento e bancando o valente depois de escapar da morte. Graças a ela, Mércia pede que Rudá fuja e mesmo sem ouvir um agradecimento, ela diz de nada, chamando Caiçara de Tarzanzinho. Na sequência, veremos Filipa aliviada com a volta de Rudá. A grávida sugere que eles voltem para Portugal para fugir de Mavi. No entanto, Rudá diz que não pode abandonar Viola nas garras do vilão. Pouquíssimo tempo depois, Mércia enfrenta a fúria de Mavi e declara guerra ao filho, garantindo que joga o seu amor de mãe no lixo depois de ter todas as lembranças do seu filho morto reduzida às cinzas por Mavi. E esse bafão acontece depois que Mavi descobre que Mércia libertou Rudá do cativeiro. Poderosa Mércia aconselha que Mavi também liberte Viola e pare com a obsessão que vai causar sua ruína. E para Luma, Mércia diz o mesmo, aconselhando que ela esqueça Rudá, garantindo que ela nunca será feliz ao lado do Tarzanzinho. Com isso, a estúpida Cupida diz que Luma e Mavi foram feitos um para o outro. E com isso, nos próximos capítulos, chega a armar um casamento surpresa para oficializar a união do casal de vilões. No entanto, o mistério disso tudo é como e por que Luma vai cair novamente no papinho de Mavi. Aguenta aí que já já te conto essa fofoca. E se estiver gostando do vídeo, deixa o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E antes da união sórdida e improvável de Luma e Mavi, Mércia ameaça ao filho quando nosso malvado favorito ateia fogo em uma caixa
onde ela guarda as lembranças de Paulinho, o filho que ela teve com Naum, que supostamente morreu em um acidente doméstico. Mércia se culpa até hoje pela morte do filho e chora diante das fotos, roupinhas e até um ursinho de pelúcia totalmente tostados por Mavi. E com isso, revoltada, Mércia ameaça Mavi, falando que ele deve se preparar, porque lá vem chumbo grosso, fora do controle, a indomada. Diz que o filho acabou de causar para si mesmo a maior confusão. Já em reação, o cínico diz que Mércia late, mas não morde. Debochado, ele questiona se Mércia vai ter coragem de mandar o único filho que sobreviveu para a cadeia. Destemido Mavi diz que isso vai fechar com chave de ouro a história de Mércia como mãe, atingindo nesse momento no ponto fraco da megera ao dizer que ela mata um e manda o outro para a cadeia. Já cuspindo fogo, Mércia diz que Mavi vai pagar bem caro por ter queimado o que ela tinha de mais precioso. E com isso causou o terceiro conflito mundial e será ela quem vai sair vitoriosa na batalha final. Abusivo malvado diz que isso será apenas mais uma culpa para Mércia carregar em suas costas, garantindo que a mãe é uma perdedora e vai continuar perdendo. Nesse momento, Mércia grita, mandando o chiliquento calar a boca, também tocando em seu ponto fraco. Ela diz que é Mavi quem é o perdedor e perdeu o controle da própria vida, alucinado. Tudo por causa da peste da viola. Mércia ainda deixa o mimadinho amedrontado ao garantir que ele vai perder tudo, já que ela nunca teve nada e agora também não tem nada a perder. Em sua defesa, Mavi diz que aprendeu com Mércia a amar quem não o ama e a ser humilhado, exatamente como ela fazia com Molina. Impiedoso, Mavi finaliza a fofoca dizendo que Mércia é uma devassa que traiu Naum, traiu a mãe de Luma e deu o golpe da barriga e passou uma vida enganando todo mundo. O malvado diz que Mércia fez escola e ensinou para ele e para Luma direitinho, jogando na cara da megera que ela é a chefe do bando, que não vale nada e não passa de um lixo. Do outro lado da história, Lorena é surpreendida quando Gael se diz disposto a assumir a paternidade de Luquinha, quase ao mesmo tempo em que Robson também deixa a Du desconfiada ao se preocupar com a saúde do bebê. Ele chega a liberar Du do restaurante para cuidar do seu suposto filho. Já Edmilson desconfia e descobre que Lorena dá o golpe da pensão, ameaçando revelar o segredo da filha se ela não permitir que ele volte para casa. Acontece que o pai do filho de Lorena não é Robson, não é Gael e tampouco Sirley. O mistério é revelado com a passagem do tempo de 1 ano, que é quando veremos que Iberê assumiu a paternidade da criança, focado em dar para o seu filho uma família, já que Lorena vai continuar sendo a mesma destrambelhada de sempre, deixando o menino jogado pelos cantos. E quem também passa por uma mudança radical, uma verdadeira volta por cima, é Sirley, que demitido da mansão passa a ser o novo dono. Tudo acontece quando Berta flagra Sirley aos beijos com Isis. A milionária reage furiosa, dizendo que foi feita de besta dentro de sua própria casa. Mas não pense que Berta, espertalhona, vai descobrir que Sirley é na verdade o marido de Lady. Na verdade, Berta vai se sentir traída
enganada por Isis, que dias antes de ser pega no flagra aos beijos com o motorista bonitão, será sincera pela primeira vez com a ex-sogra, quando Berta revela que está apaixonada por Sirley. Sincerona Isis diz que Sirley não é quem Berta pensa. Com isso agora, Berta não perdoa Isis, falando que abriu seu coração para ela. Falou que estava apaixonada por Sirley, mas ela agiu na trairagem porque queria ficar com Sirley para ela. As duas continuam brigando por causa do marido de Lady, como se Sirley fosse o último pacote do biscoito. As coisas pioram para o lado de Isis, quando ela diz que teve um caso com o motorista porque a carne é fraca. Apaixonada, Berta não perdoa, falando que o que Isis fez foi imperdoável, já que passou por cima dos seus sentimentos apenas por uma aventura. Acontece que, enganada e iludida, Berta finalmente age como uma dama de negócios e não se deixa manipular por Lady, que tenta impedir que Sirley seja demitido. Berta diz que a sua decisão é irrevogável e sabe muito bem o que está fazendo, já que gerenciou diversas empresas e sabe o momento certo de desligar um funcionário. Berta diz que ele precisa sair, que vai embora, garantindo que além de pagar todos os direitos, ainda vai fazer uma recomendação em outro emprego. Mas ao que parece, não é somente Berta quem vai sair apaixonada na história, já que apesar de ser casado com Lady e ser amante de Isis, Sirley vai ficar abalado ao ser dispensado por Berta e corre para chorar no colinho de Evelyn. Ele confessa que ficou arrasado com o olhar de decepção de Berta. Evelyn desconfia que Sirley gosta de Berta de verdade, questionando se acaso o pai está arrasado porque o golpe para tirar a família da miséria não deu certo, ou porque tem algum sentimento rolando na história. Ainda sem entender os seus sentimentos, Sirley confessa que tudo o que sente agora é vontade de chorar, se sentindo zero à esquerda. O vigarista parece que está mesmo arrependido e diz que precisa olhar para a filha. Ele diz que Evelyn é a única coisa boa que ele fez em toda a sua vida. Com isso, mais adiante, depois da passagem de tempo de 1 ano, Sirley volta casado com Berta, deixando Isis e Lady enlouquecidas, enquanto a milionária revela que se casou com Sirley em Las Vegas. Mas será amor ou falsidade? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já do outro lado da história, Viola inicia uma nova fase de morte e renascimento. Antes disso, a nossa mocinha vai passar o pão que Odimo amassou e amassou com Mavi, presa em um bunker e sobre o efeito de remédios que fazem uma espécie de lavagem cerebral em nossa mocinha. E com isso Viola acaba falando demais, levando a fama de grande vilã da novela, já que Filipa vai garantir para Luma que Viola é uma degenerada, uma manipuladora e que deseja ter todos os homens aos seus pés. Filipa vai tirar essa brilhante conclusão depois de uma breve conversa com Viola no bunker. Na ocasião, a nossa princesa na masmorra estará sobre os cuidados de Dulce, quando Luma ajuda Filipa a invadir o bunker. Já diante de Viola, Filipa pergunta se ela gosta de Rudá de verdade e com confusão mental. Viola diz que não sabe, que não tem nada com Rudá e agora ela é casada com Mavi. Já a espertalhona que viu Viola vestida de noiva ao lado de Rudá não estranha quando Viola diz que não sabe dizer se algum dia
teve um tipo de relacionamento com Rudá. Louca portuguesa insiste em saber se Viola ama Rudá e, embriagada sobre os efeitos dos remédios, Viola diz que não sabe, que não está entendendo nada, que não está bem, afirmando que está doente e pedindo que Filipa vá embora. Nesse momento, Filipa exibe o seu lado cruel, um lado megera. Ela joga na cara de Viola que ela é uma bandida, uma impostora, culpada de tudo que leu na internet, que traiu Luma e Mavi, tendo um caso com Rudá. Filipa entendeu que Viola estava casada com Mavi quando fugiu com Rudá e diz que ela é uma mulher casada que não se dá o respeito, uma vadia. Já Luma não entende o motivo da raiva de Filipa, que diz que Viola é uma manipuladora. A nossa vingadora pede detalhes e Filipa confessa que percebeu que Viola estava meio grogue. E apesar dos remédios que viu em cima de uma mesa, Filipa fala que desconfia que Viola estava fingindo embriaguez para fugir do assunto. Já Luma perde a oportunidade de desmentir a fofoca do caderno de receitas roubado e se cala quando Filipa diz que Viola é a culpada de tudo o que aconteceu. Na sequência, Rudá dá um jeito de denunciar Mavi à polícia pelo sequestro de Viola. Acontece que a nossa mocinha dispensa a ajuda dos policiais. Manipulada por Mavi, Viola nega que esteja sendo mantida em cárcere privado, falando que está doente e sobre os cuidados do marido, no caso Mavi. Acontece que pouco tempo depois, lá para o finalzinho da semana, entre os capítulos de quinta e de sexta, Viola consegue ter um momento de lucidez e consegue esconder de Dulce que não tomou o remédio. Não demora para nossa mocinha recuperar a consciência, ficando desesperada ao se ver sobre os domínios de Mavi. Nada boba, Viola continua fingindo que está dopada e espera o momento certo para fugir. Mas calma, que piora, já que Viola tenta fugir no helicóptero de Mavi no meio de uma tempestade e acaba caindo no mar em um grave acidente. Somente o corpo do piloto é encontrado, já sem vida, e Viola desaparece no mar, sendo dada como morta 2 meses depois. Na ocasião, Rudá já estará na cadeia pela falsa morte de Filipa. Mavi e Luma ficarão desolados com a morte de Viola e dormem juntos no mesmo dia do acidente, superando juntos, bem rápido, a obsessão, a mania que tem por Viola. Já Luma, nossa vingadora, cai como uma patinha quando Mavi pede o seu perdão, se dizendo arrependido pelo que fez a ela no passado. Mavi ainda diz que agora entende que ele só teve paz na vida no tempo em que foi casado com Luma, e também foi a época em que ele esteve mais perto da felicidade. Com isso, Luma e Mavi voltam a namorar escondidos. No entanto, nada boba Mércia prepara uma festa de casamento surpresa e, com a passagem de tempo, o casal de vilões de fato irão viver um ano de paz e amor, até que Mavi vê o fantasma de Viola, que na verdade está mesmo Vivinha da Silva, fazendo o maior sucesso em seu novo restaurante à beira do mar. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos.